1 Samuel, capítulo 17, vamos ler dos versículos 3 até o 10, depois o versículo 16 e depois do 32 até o 39. Foi a maneira como eu encontrei para tentar resumir uma história tão linda que eu acredito que muitos de vocês já conheçam. Diz assim a palavra do Senhor. As tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles. De repente, surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias, de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Escolham o seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte em me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte em matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu a Davi: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem e inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você de vida. E Davi retrucou: Sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará das mãos desse filisteu. Saul concordou: Tudo bem, pode ir, que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Senhor, mais uma vez nós pedimos que a Tua doce presença nos ajude nesse momento onde vamos pensar na vida, pensar na Tua palavra, pensar em valores e atitudes que possam de fato fazer com que a gente levante no meio das nossas lutas, levante no meio do caos da nossa vida e que a gente consiga começar a andar rumo a uma nova vida, a uma vida diferente. Que o Teu Espírito coloque no chão os nossos argumentos, nossas resistências, nossos preconceitos, para que de fato a Tua palavra caia num coração disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós estamos em busca de viver uma vida cada vez melhor. Essa é a busca de todo ser humano e por isso nós fazemos uma série de coisas, inclusive ir na igreja no domingo de manhã. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas estão aqui. Tentar melhorar a vida, pensar em ideias a partir dos valores do reino de Deus que podem trazer para perto uma vida diferente, que pode trazer para perto novas ideias, novas possibilidades para que a vida se torne diferente. Muitas pessoas buscam na igreja um caminho para ter uma vida melhor, e até aí ok. Muitas pessoas buscam na vida, na igreja, uma possibilidade de na vida sentir-se melhor com os outros, consigo mesmas e com Deus. Ok. Mas muitas pessoas procuram uma igreja para conseguir favores divinos para que a vida se torne melhor. Muitas pessoas entram em ambientes religiosos buscando caminhos ou atalhos para conseguir se livrar de possíveis dramas que estejam vivendo. E aí nós caímos, quando isso acontece,
no perigoso caminho da espiritualidade da troca, a espiritualidade da barganha, a espiritualidade da conveniência. Mas nós acreditamos e vamos continuar acreditando e vamos continuar anunciando que existe sim pessoas interessadas em ter uma vida comunitária, frequentarem um ambiente religioso, terem uma vida com Deus, porque acreditam nos valores do reino de Deus, porque são gratos a Deus por aquilo que Ele é e não pelas coisas que Ele pode fazer, mas que entendem a vida como um projeto complexo e que Deus não vai ficar ao nosso redor resolvendo as nossas questões o tempo todo como um secretário luxuosíssimo que nós poderíamos ter. Não, entendem a vida como uma possibilidade de lidar com frustrações, com tentações, com lutas, com dores, mas sabendo que no meio das tentações, das lutas, das dores, das frustrações, existe um caminho, existe uma possibilidade, existem ideias que podem nos fortalecer para a gente enfrentar nossas dores, nossas frustrações e os caminhos, por mais difíceis que eles possam ser. É bom pensar que a gente tem como enfrentar a vida, mesmo quando ela apresenta a sua face mais cruel. Porque vira e mexe a gente fica de frente com a face dura da existência humana. A vida nos coloca diante de situações que nos deixam sem ação, que nos deixam sem fala, que nos deixam paralisados. E é bom quando a gente consegue estabelecer um relacionamento com Deus, onde as lutas da vida não fazem com que a gente questione quem Deus é, porque Deus não está atrelado àquilo que acontece comigo. Deus é bondade e amor para todo sempre, a despeito do que vai acontecer com a gente. Deus é uma presença que nos anima a fazer, mesmo quando a vida se apresenta para nós na sua face mais difícil e mais complicada. Então há pessoas que esperam coisas de Deus, e há pessoas que enfrentam as coisas com Deus. Há pessoas que esperam coisas de Deus, e há pessoas que esperam as coisas, que enfrentam as coisas com Deus. Qual é o teu time? Qual é a tua espiritualidade? Você faz parte do grupo das pessoas que esperam coisas de Deus? Ou você faz parte do grupo das pessoas que enfrentam as coisas com Deus? A palavra coisa é meio complicado, porque o que é uma coisa, né? Então hoje coisa é tudo que é coisa, tá bom? Todas as coisas da vida é a coisa. A gente fica sempre esperando que Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Não, mas existe um caminho de espiritualidade onde eu não fico esperando que Ele faça, eu dou as mãos para Ele e faço com Ele. E enfrento a vida com Ele. E não fico de braços cruzados esperando coisas mágicas acontecerem. E isso muda tudo. Isso altera a história da vida de uma pessoa. Porque no primeiro tipo da relação espera-se que Deus faça. E no segundo a gente vive com Deus fazendo. Ou seja, a nossa vida ela tem uma razão. Ela tem um porquê. E o Viktor Frankl diz que quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Eu tenho um porquê. Por que eu vivo? Eu vivo porque eu tenho um Senhor que é por mim. E a minha espiritualidade me chama a dar sentido à minha vida. Então eu enfrento qualquer coisa, enfrento qualquer situação. E muda também a vida, porque a gente entende que caminhar com Deus não significa ter uma vida de facilidades. E a palavra facilidade passou a fazer parte da nossa vida, porque a gente tem todo um sistema propondo para nós facilidades, né? Eletrodomésticos, aplicativos, serviços gerais que dão para nós facilidades.
E aí, de repente, a religião também quer dar para nós facilidades. Mas a vida no reino de Deus não tem facilidades. A vida no reino de Deus tem posturas, tem valores, tem ideias, tem comportamentos, tem missão, tem um chamado. Agora, não necessariamente atalho, blindagem, entre outras coisas. Tem motivação no reino de Deus. No reino de Deus tem coragem. No reino de Deus tem esperança. Tem um chamado a viver a vida com tudo aquilo que a vida tem, mas não tem atalho, não tem mágica, tem sentido de vida. Isso fica bastante claro em diversos textos da Bíblia, inclusive um texto que eu já reparti com vocês muitas vezes aqui, que é Lucas capítulo 5, não vou ler com você, mas quero te contar rapidinho essa história. Os discípulos passam a noite inteira numa pescaria, a noite toda, lutando para conseguir o pão de cada dia, e eles não conseguem. Voltam para a praia frustrados, abatidos, cansados e desanimados, porque não conseguiram dar conta das coisas básicas e triviais da existência. Jesus está ali falando para um grupo de pessoas, de repente ele olha para o lado, estão ali os discípulos, lavando as redes, cansados, frustrados, abatidos, sem conseguir levantar e dar o próximo passo. Jesus olha para eles e diz o quê? Levanta e tenta de novo. Ah, mas o reino de Deus é isso? Não daria para Jesus fazer os peixes pularem para dentro do barco ou coisa do tipo? Não, isso aí é a nossa fantasia de uma vida que se resolve no estalar de dedos. O reino de Deus é que olha para as pessoas e diz, você pode tentar de novo. Ele libera aqueles discípulos para tentar de novo, mesmo diante do fracasso. Ele encoraja o coração deles a tentar mais uma vez, mesmo diante do desânimo. Esse é o reino de Deus. Ele não tem facilidades, ele tem uma liberação para você tentar de novo, mesmo que a vida tenha dado errado. E isso é mágico na vida de uma pessoa que talvez esteja exatamente condenada, porque não consegue viver, porque se sente ineficaz, inadequada, frágil, fraca e travada diante da vida. Aí vem Jesus e diz, meu querido, não importa se deu certo ou se deu errado, não importa se a rede está vazia, você pode tentar de novo, levanta e anda. Ah, mas é muito difícil levantar e andar, mas eu te garanto, é muito difícil ficar na beira da praia lamentando que não deu certo. E às vezes na vida a gente tem que escolher o quê? Que tipo de dificuldade que a gente quer. A gente pode escolher a dificuldade que mantém a gente parado no mesmo lugar, ou a gente pode escolher a dificuldade que tem a possibilidade de trazer para a gente amanhã novidade de vida. Ou seja, você quer mesmice ou novidade de vida? E a vida é decisão. E Jesus encoraja aqueles homens, e o final da história acho que você sabe. Eles tentam de outra maneira, porque Jesus dá essa dica, olha, tenta de outro jeito. Tenta em águas mais profundas, porque onde você está tentando não dá peixe, vai para outro lugar. E eles voltam com as redes lotadas. Porque o reino de Deus incentiva pessoas a tentarem quantas vezes forem necessárias, porque esse é o evangelho da graça, que não coloca o dedo na cara, mas estende a mão e diz, levanta e anda, porque Deus é por você. A história de Davi e Golias talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, ela é inclusive conhecida por quem não é do mundo religioso. Inclusive quem nunca leu a história, conhece a história, conhece porque está no ar, né? Tipo os 3 porquinhos, né? Você nunca leu, mas você sabe. Davi e Golias é tipo, você já leu? Não, nunca sabia nem que estava no 1 Samuel, capítulo 17. Mas você já ouviu, porque ela serve como metáfora para diversas situações, quando tem uma pessoa mais frágil lutando com a mais forte, quando tem um time de futebol mais fraco jogando contra o time mais forte. Então você conhece, talvez não conhece com detalhes a história, mas você conhece o enredo e conhece principalmente o fim. E eu gosto demais da história, inclusive já reparti diversas reflexões e hoje sobre esse texto, e hoje eu quero te dar algum olhar, mais uma percepção para você conseguir levar a tua vida para outro nível. Mas, sempre que eu falo essa história, eu preciso repartir com você que eu estava certa vez contando essa história para minha filha Gabriela, ela tinha uns 2, 3 anos de idade, e ela tinha um fascínio enorme com o lobo mau. Ela tinha uma relação de encanto, ódio e paixão com o lobo mau. E tudo era o lobo. E aí eu fui contar a história do Davi e do Golias. E contei. E assim, não conta para ninguém, mas eu invento muito nas histórias que eu contava para os meus filhos. Até hoje acho que eles pensam que tem coisas na Bíblia que não tem, eu que pus lá.
E eu estava contando a história para ela e inventando a história, e o Davizinho, e o que o Davizinho, e pegou as pedrinhas e a funda. E ele começou a caminhar, correu, passou por uma montanha, passou por 2 montanhas, e de repente, quando ele parou, ele viu. Eu falei, Gabi, você sabe quem ele viu? Ela falou, sei. Aí eu falei, quem? Ela falou, o lobo. Eu falei, foi. E o Golias. Então, na minha versão da história, tem um lobo. E quem de vocês prova que não tem? Então, vocês não podem ficar chateados comigo. As histórias mexem com o nosso imaginário. E as histórias para as crianças mexem demais com a gente. Está aí a genialidade do incrível e incomparável Rubem Alves, que escrevia histórias para as crianças, e eu comprei todos os livros dele de crianças, e todo mundo aqui deveria fazer isso e ler todos. Inclusive para que a criança que está morta dentro da gente renasça, para que a gente volte a ter sentido na nossa vida, porque inclusive para herdar o reino do céu a gente tem que ser como as crianças. Por isso gosto dessa história. Faz parte da minha infância, faz parte da infância dos meus filhos. E faz parte do meu dia. Faz parte do seu dia. Faz parte do seu domingo. Faz parte da tua segunda-feira. Faz parte dos períodos complicados que você já viveu, inclusive, lamento dizer, por aqueles que você e eu ainda iremos viver. O que tem mantido a sua vida paralisada? O tema da Bethesda desse mês é levante e comece a andar. Então partimos do princípio que talvez em alguma dimensão a tua vida esteja paralisada. E entenda como paralisada diversos sentimentos, diversas possibilidades, mas inclusive esse sentimento de que por vezes você olha para a vida e acha que ela não vale a pena. Você olha para o seu próprio coração e pensa, o que é isso? Olha como eu estou. Olha onde eu vim parar. Estou vivendo exatamente aquilo que eu sempre neguei. Estou vivendo exatamente aquilo que eu sempre condenei. Olha onde eu vim parar. E nós temos esses pensamentos, sentimentos que são invasivos, né? A gente não quer, mas eles entram, se instauram, se alojam no nosso coração, e a gente fica lidando, e por vezes eles cegam os nossos olhos espirituais, cegam a nossa esperança, e a gente não consegue ver possibilidade na vida, e não vê nem por que nós estamos aqui direito. E eu sei que é ruim ficar de frente com isso, e talvez vir a Bethesda hoje de manhã foi uma das razões para você esquecer isso. Aí vem o muito amigo do Vila e traz exatamente isso no teu coração. E a gente precisa disso, sabe por quê? Porque não há como retomar a esperança sem ficar de frente com aquilo que nos desespera. Não tem como você retomar a sua esperança se você não ficar de frente exatamente com aquilo que gera desespero em você. E eu sei que é ruim. Eu sei que eu estou fazendo um exercício aqui difícil com você. Eu sei que você está assim, eu vim aqui exatamente para não lembrar, e você está trazendo a minha memória. Eu estou trazendo a tua memória para que isso gere esperança, porque não tem como você retomar a esperança sem antes você admitir que existem coisas que te desesperam, e que coisas são essas. Porque essas coisas estão paralisando a tua vida. Essas coisas estão deixando você com esse sentimento de que a vida não vale a pena. Essas coisas estão fazendo com que você fique de braços cruzados. E enquanto a gente está de braços cruzados, a vida está passando, as coisas estão passando diante de nós. E a gente fica paralisado diante de coisas que a gente deveria estar lutando, gritando, esgoelando, dando tapa, fazendo alguma coisa, menos paralisados. E a gente vai deixando de lado, a gente vai deixando algumas coisas de lado. E sabe qual é o problema de deixar de lado e se submeter a uma vidinha subvida? É porque a gente se acostuma, porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. E a gente tem inclusive a capacidade de se adaptar com aquilo que não presta. E a gente vai deixando para lá, sabe o famoso deixar para lá?
Como se isso fosse resolver a vida. Deixar para lá significa que uma hora você vai estar lá e você vai ter que lidar com aquilo. Recebi esses dias uma foto de uma pichação, uma escada assim, até publiquei no meu Instagram uma frase que diz assim: cuidado para não tropeçar em tudo aquilo que finges não sentir. Cuidado para você não tropeçar em tudo aquilo que você finge não sentir. Não sentir, que loucura. A gente finge que não está sentindo e por isso a gente fica travado diante da vida. E o povo está fazendo isso. Meio que fingindo que está tudo bem. Mas tem um gigante chamado Golias. E segundo o texto que nós lemos, toda manhã, toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Todo dia. Imagina uma coisa que te desafia todo dia e você finge que ela não está lá. Imagina algo que está dando indícios de que uma hora vai explodir na tua cara, mas você está toda hora falando, não, acho que não. Acho que não. Olha o tamanho do problema. Todo dia, de manhã e de noite, o problema está dizendo, ei, você não vai fazer nada comigo não? E a gente, ao invés de fazer alguma coisa com o problema, a gente quer fingir não sentir. Que loucura. É o medo. E o medo faz com que a gente encontre outros meios, nada produtivo de lidar com os nossos problemas. O que é Golias? Golias é tudo aquilo que te oprime. Golias é tudo aquilo que fica todo dia, de manhã e de tarde, durante 40 dias. E não pense 40 dias como uma sucessão de 40 unidades de 24 horas. Não, 40 dias é um período. É um problema que durante um período, de manhã e de noite, eu acordo e eu lembro dele, eu durmo lembrando dele. E passa um dia, e passam 2, e passam 3, e passam 10, e passam 20, e eu não faço absolutamente nada. E o Golias, dia e noite, olhando para mim e dizendo, você não vai fazer nada? O que é que você vai fazer comigo? E uma hora a gente tem a sensação que o problema está inclusive tirando um sarro da nossa cara. E o exército de Israel, uns fingindo que não, está tudo bem, outros travados de pânico, pessoas hipnotizadas. E no meio dessa mistura de pânicos, medos, sublimações e loucuras tem Davi. E Davi tem medo? Claro que tem medo. Como é que não vai ter medo? A questão não é se você tem medo ou não, a questão é o que você está fazendo com o medo, ou o que é que você está deixando o medo fazer com você. Essa história de não sinta medo, uma bobagem, como é que você não vai sentir medo? E por conta da minha profissão, eu escuto muitas pessoas, enquanto inclusive elas estão atravessando períodos difíceis, dramas pesados, outros menores, mas não importa, problemas que tiram o foco. E é muito comum escutar a seguinte frase, ou muito semelhante com essa, Vili, eu não queria sentir essa dor. Eu não queria sentir esse medo. Eu não queria sentir, e aí uma série de coisas eu não queria sentir. E eu preciso sentir medo, porque se eu não sentir medo, eu não consigo uma hora sentir a coragem. Porque se eu não sentir nada, uma hora eu caio num sentimento muito perigoso chamado apatia. O que é a apatia? É um estado emocional de total desinteresse, descompromisso e desencanto com a vida. Não sentir joga você na apatia. É aquele tanto faz. Apatia é o contrário da paixão. Paixão é quando a gente está encantado com tudo, tudo vai dar certo, tudo vai ser demais, que é outra mentira. Não, dessa vez vai dar certo. Cara, é paixão. Vai dar, desde que o mundo é mundo, paixão dá errado. E a apatia? Deu errado já, tudo faz. Ao contrário, são os opostos. E essas coisas de limites são sempre complicadas, a gente precisa ter uma relação diferente com elas.
E às vezes a vida é tão pesada que eu entendo esse desejo de não querer sentir. Mas eu reparti com o pessoal aqui uma das últimas quintas-feiras que falei, vou repartir com vocês hoje, uma música do Arnaldo Antunes que fala exatamente sobre não sentir. E por mais que a gente queira, hoje de manhã eu espero que você queira sentir, mesmo que seja dor, mesmo que seja medo, porque não sentir é o maior de todos os nossos problemas. A música dele diz assim: socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate e nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento ou encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada. A gente precisa sentir. Porque a hora que eu deixar de sentir as minhas dores, eu não vou sentir as minhas alegrias. E Davi está sentindo porque Davi está vivo. Davi tem medo e ele não nega o medo, ele não fica escondendo o medo, ele fica de frente com o medo, mas não deixa que o medo faça com ele o que está fazendo com os outros. A apatia, a paralisia, o desencanto com a vida. E parar de olhar para aquilo que tem que ser enfrentado. E Davi se levanta. Ele se coloca como uma possibilidade real de restauração daquela nação. Ele se coloca como uma possibilidade da restauração do comportamento coletivo. Ele se coloca como uma possibilidade da restauração dos sonhos, da esperança, das pessoas olharem para aquele que não tinha nada para dar, de repente ele está fazendo tudo para que a vida seja diferente. Ele se levanta e vai em direção ao opressor. É o oprimido indo em direção ao opressor. E esse opressor, porque não é enfrentado, é fortalecido. Então guarda isso. Um problema que não é enfrentado, ele é fortalecido. Um problema que não é enfrentado, ele é fortalecido. Ou seja, não cuidar dos seus problemas é adubá-los. Um casal que sabe que está por um fio e não cuida disso, está aumentando e fortalecendo o problema. Se vocês estão passando por um problema muito sério e vocês não estão olhando para isso, vocês estão fortalecendo uma coisa chamada divórcio. Não é que vocês não estão fazendo nada, vocês estão fortalecendo o oposto. E Davi sente que é algo que precisa ser feito e ele se coloca de pé e ele diz: eu vou andar em direção àquilo que está me oprimindo e eu não vou permitir que o opressor se torne cada dia mais forte, cada dia mais relevante, cada dia mais expressivo. E quando ele se coloca como uma possibilidade, as risadas, as piadas por todos os cantos, comentáriozinhos aqui, outros comentários ali. Mas Saul, depois de insistir, depois de dizer, falar: rapaz, esse gigante tem de tempo de guerra o que você tem de tempo de vida. E ele diz: não, mas eu vou tentar, porque eu já enfrentei lutas menores. E agora eu vou enfrentar uma luta maior. Porque eu não vou aceitar que esse problema fique cada vez mais crescendo na nossa cara e tampando o nosso horizonte. E Saul abençoa Davi e dá a ele a sua própria armadura. E você imagina que honra, né? Você sai para uma luta e você tem agora a armadura do rei. Saul queria ajudar. Como é que eu te ajudo? Vou te dar a armadura então que deve ser a mais resistente, né? Porque a armadura dos caras não deve ser muito resistente, mas a do rei.
E é aqui uma lição fundamental da nossa vida. Uma lição fundamental para a gente que Davi nos ensina, que é: viva a vida com os outros, mas não viva a vida dos outros. Encontre a sua armadura, encontre o seu ritmo, assuma as suas possibilidades, reconheça os seus limites e lute da sua maneira, porque lutar com a armadura dos outros é inviável. E eu imagino a dificuldade de Davi, né, com a honra toda do rei entregando para ele aquela armadura. Ele coloca a armadura e acho que quando ele está lá dentro ele fala: meu, como é que eu saio dessa? Porque a armadura é linda, mas não serve em mim. Não é para mim, é do Saul. Eu preciso lutar com a minha armadura. Eu posso ouvir o conselho, eu posso ler o livro, eu posso me encantar com as possibilidades dos outros, mas eu tenho que viver a minha vida com as minhas possibilidades. E acredito que ali numa sala, num lugar especial, ele com aquela armadura, de repente, ele começa a tirar e dizer para o rei: eu não posso, porque lutar com isso aqui vai ser um desastre. Viva a vida com os outros, mas não viva a vida dos outros. Siga o teu passo. E quem aqui corre sabe bem do que eu estou falando. Eu já corri 13 maratonas na minha curta vida. E tem uma coisa em maratona: maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Não despreze os 195 metros, porque eles são depois de 42 quilômetros. Todo mundo fala: 195 metros é mole. Eu falei: não, esse é o mais difícil de todos, porque já tem 42 nas costas. E em todas, maratonas, obviamente, eu tive que lidar com o orgulho. Porque você está lá correndo, e aqui eu vou admitir, pode ser vergonhoso, mas eu vou admitir, eu estou lá correndo. Admitir, vergonha não é questão física, é questão que eu pensei. E aí passa por mim uma senhorinha num gás. Eu falo: ah, não, eu vou ganhar dela. Quantos anos essa mulher tem, meu? E aí você começa a dar um passinho e aperta o passinho e de repente você fala: meu, eu não estou correndo 100 metros, falta 32 quilômetros para eu acabar. É o ritmo dela e eu preciso assumir o seguinte: bicho, eu sou 25 anos mais novo que essa senhora e ela tem mais força e mais condições que eu não posso correr a corrida dela. Põe-se no seu lugar para você terminar a tua corrida. Porque senão a gente fica sempre assim: ah, não, mas eu consigo correr no ritmo dele. Não, a frase já diz: o ritmo é dele, não é seu. Isso serve para tudo na vida: a vida financeira, o carro que teu amigo tem, a casa que ele tem, o marido que a tua amiga tem. Isso é o seu. É o seu, você fica com o seu. Viva a vida com os outros, mas não viva a vida dos outros. Davi está nos ensinando isso aqui e é fundamental para a gente conseguir vencer na vida. Porque algumas roupas caem bem, mas é visual, e o reino de Deus não é visual, o reino de Deus é do coração, porque é de lá que procedem as fontes de vida. A gente precisa, para levantar e andar, de autenticidade. E às vezes a nossa autenticidade não está na armadura linda do rei, a nossa autenticidade está na simplicidade de meia dúzia de pedrinha e uma funda que a gente pega na beira do rio. E às vezes, para satisfazer uma questão de imagem e de aparência dos outros, a gente viola a nossa própria personalidade, a gente viola as nossas possibilidades financeiras para satisfazer a galera. E Davi olha e fala: para que eu vou satisfazer um bando de gente que está de braços cruzados? Para que eu vou me moldar a um grupo que exatamente não está fazendo absolutamente nada com o problema? Então não se encante com as grandes teorias, não se encante com a superestrutura dos outros, porque às vezes o que a gente precisa mesmo para passar pela nossa vida é humildade. A gente precisa de simplicidade, a gente fica sempre procurando as coisas mágicas que estão lá em cima, as nossas megalomanias, e de repente Davi está dizendo: ei, sossega. Porque a tua vitória talvez esteja exatamente na tua humildade, na tua simplicidade, em você lidar com as coisas que você já tem hoje. Porque na maioria das vezes a nossa estrutura é fraca mesmo. Porque o que importa para a gente vencer é um coração determinado e ligado a Deus. Ponto, isso basta. As pessoas que tinham lindas armaduras estavam de braços cruzados. Elas tinham teoria e medo. Davi tinha medo e esperança. Porque às vezes tem gente que tem tanta teoria, mas tem tanta teoria,
e não fazem absolutamente nada, além de ficar comentando a vida alheia. E existem outros que não têm tanta teoria assim, mas têm coragem, e saem por aí, e por isso vencem seus Golias, e por isso vencem seus problemas, e por isso têm uma vida muito mais bonita que aqueles que andam por aí com as armaduras. Porque a armadura é bonita, mas por dentro tem uma pessoa com o coração destruído. Melhor é andar com a cara limpa, um sorriso no rosto e um coração em paz com Deus. Nós sempre teremos uns Golias na vida. E nem sempre a gente vai vencer. A questão é que sempre a gente pode vencer uma coisa que vem antes do Golias, que é exatamente a atitude do nosso coração. Porque a gente sempre olha para aquele Golias que está lá, e tem outros aqui dentro. E um deles pesado é exatamente o medo. E eu não tenho que não ter medo, eu tenho que vencer o medo. Ele vai continuar aqui dentro, mas eu vou abraçar um outro sentimento chamado coragem, e essa coragem me leva para frente. A gente pode cair nessa armadilha de fingir que está tudo bem, ou de fingir que a gente não está sentindo nada, ou a gente pode mesmo deixar as nossas emoções à flor da pele, chorar para valer, se banhar nas lágrimas das nossas angústias, e de alguma maneira, com isso tudo, saber lidar com os nossos medos. E de repente, com aquilo que temos, do jeito que nós somos, a gente dá as mãos para Deus e numa união, numa parceria incrível, a gente faz aquilo que ninguém jamais imaginou que nós pudéssemos fazer. Quando nós vivemos assim, nós podemos então ler o Salmo 23, escrito por Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua boa mão, a tua vara e o teu cajado me sustentam e me consolam. Fique em pé, eu quero orar com você.